Bom, nós já comentamos que a energia mecânica, ela necessariamente é uma relação entre a energia potencial mais a tal da energia cinética. Isso você não pode esquecer, beleza? Então a gente vai partir sempre desse pressuposto. Outra coisa importante é o que eu comentei contigo com relação à conservação da energia. Então, o que seria essa conservação de energia? Então, por exemplo, imagina que a gente está aí, numa montanha russa. Eu tenho aqui um carrinho. Esse carrinho vai estar no ponto mais alto. Então, eu vou escrever aqui um H de altura. E esse carrinho, geralmente, ele tende a descer. Beleza? Então ele vai chegar aqui no ponto mais baixo e depois ele vai subir e depois ele vai subir novamente. De acordo com a conservação da energia, ela me sugere o quê? Que eu vou transformando essa energia ao longo do percurso. Então, ora, a minha potencial gravitacional aqui no ponto mais alto, ela vai ser o quê? Ela vai ser máxima. Beleza? Já a minha energia cinética, ela vai ser nula. Porque eu chego no ponto mais alto. Lembra, lá das questões, quando a gente estava comentando e analisando, por exemplo, um bicudo, um chute. Então, quando você dá um chute e você percebe ali que nós temos o quê? Um lançamento que vocês adoram, que é o tal do lançamento oblíquo. Geralmente já está até calafrios em vocês, né? Quando eu falo do lançamento oblíquo. Por quê? Porque no lançamento oblíquo, nós temos aqui uma dificuldade extrema de fazer cálculos. Porque eu tenho que fazer isso aqui, ó. Dá uma olhada. Geralmente eu defino quem é o eixo Y, quem é o eixo X. Eu tenho que saber qual é o ângulo que está sendo formado aqui. E vou pegar vetor, e esse vetor velocidade eu vou decompor ora em Vy, ora em Vx, e assim sucessivamente. Não é tudo isso que a gente faz para entender, para achar a tal da altura máxima? E qual é o tempo necessário para chegar na altura máxima? Qual é o tempo necessário para chegar até o final, ao alcance? Lembra disso aqui, ó. Isso aqui não é o tal do alcance? Né, o maior tamanho, o maior comprimento no eixo X em que a bola vai chegar. E aqui no eixo Y seria o que? A minha altura. Professor, não é complicado mesmo. Isso é no saco fazer isso. Pois tem uma boa notícia. Com essa conservação da energia, eu consigo fazer esses exemplos, essas situações, de forma muito mais fácil. Só pela sua conservação. Por aquelas questões, por aquelas equações que eu te mostrei. Então, basicamente, a gente vai usar quais equações? Da energia cinética, que é mv² sobre 2, da potencial gravitacional, que é mgh. Essas duas são as que a gente mais vai usar. Por quê? Porque são as que dão origem à energia mecânica, que é a energia do movimento. Ah, professor, então como que eu vou fazer isso? Simples, te juro que é simples. Você fará uma comparação, meio que um antes e depois. O que aconteceu com a energia antes? O que aconteceu com a energia depois? O que está rolando ali naquela situação? Então, energia inicial e energia final. Detalhe, as duas energias são mecânicas. Então, aqui na energia inicial, você vai colocar assim, ó, potencial mais cinética. Na final, você vai fazer a mesma coisa. Potencial mais energia cinética. Beleza? Tá, mas eu sempre vou ter as quatro? Não, não necessariamente. Dá uma olhada aqui, ó, na nossa montanha russa. Tem aqui o meu carrinho. Esse carrinho,
ele tem altura. Potencial tem. Então é só tu lembrar. Potencial não tem altura? Estou no ponto mais alto, então tem altura. Então não posso cortar. Agora, está parado inicialmente. Se falou para você que a velocidade desse carro é 0, ele, opa, tu já passa a faca aqui na energia cinética. Beleza? Agora, estava aqui e o meu carrinho vai chegar aqui, ó. Beleza? É uma versão nova do carro, com várias rodas. É quase o tanque do Batman. Então, beleza. Então, a energia potencial mais a energia cinética vai ser igual. Essa energia final, energia potencial e cinética. Eu não estou no ponto mais baixo da superfície. Aqui a minha altura vai ser 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, aqui embaixo eu já não tenho potencial. Já tá, estou facilitando sua vida. Então, aqui, ó, tu vai ter a potencial gravitacional. E aqui do outro lado, você terá o quê? A cinética. Olha que coisa. Então, mgh vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2. Você consegue observar que eu tenho a massa de um lado e a massa do outro? Então, passa a faca. Mais fácil ainda. Então, ó, GH é igual a V ao quadrado sobre 2. 1, 2, 3 letrinhas. Te dou 2, você acha a outra. Beleza? Então, basicamente é isso. As questões de energia, elas vão girar em torno disso aqui. Tá vendo como é muito mais simples do que a gente estava fazendo até semana passada, até ontem, na verdade, naquelas questões gigantescas, decompondo força, utilizando o ângulo e tudo mais? Dessa maneira é muito, mas muito mais simples. E é a maneira que eu te sugiro para fazer no PAS. Não só no PAS, como no Enem ou qualquer outro tipo de exame externo. Porque você vai ganhar tempo, sem falar que é muito mais simples também, né? Vai funcionar em todas as situações? Depende da questão. Normalmente funciona. Olha, a efetividade é grande, mas vai ter uma ou outra que você vai precisar de uma paciência um pouco mais ampla na tentativa de fazer toda aquela decomposição de vetores, ok? Pessoal, seguinte, só retomando com relação aos tipos de energia. Então a gente tem aqui, ó, vou te mostrar aqui um circuito elétrico. O que esse circuito elétrico tem a ver com as outras energias que nós comentamos ao longo desses vídeos? Então dá uma olhada. Aqui, ó, eu tenho o que nós chamamos de dissipador de calor. Lembra daquela energia inconveniente? Qual é o meu objetivo aqui desse circuito? Nesse caso, esse circuito ele vai o quê? Transmitir energia através desses caminhos, tranquilo? Então esses caminhos aqui, ó, serão onde as cargas vão passar. E para que essas cargas comecem a transitar, que elas se movimentem, necessariamente eu preciso de nós chamamos de diferença de potencial, que é a tensão. Minha gente, seguinte, continuamos falando sobre energia e vai ser o nosso plano de fundo aí durante vários vídeos, durante alguns, pelo menos esse trimestre inteiro. Então, o que eu quero que vocês entendam? Tudo tem energia. E essa energia ela vai se transformando de uma coisa para outra. Então, dá uma olhada. Aqui nas colisões eu vou ter energia. Observe essa deformação. Então, eu estou gastando energia para ocorrer essa deformação. Lembra do que eu falei ali sobre o carro? Então, estou te mostrando aqui agora. Beleza. Além disso, tem uma energia aqui, ó, na forma elétrica. Então, o que eu consigo observar aqui? Céus. Ó, então aqui, o que eu consigo observar aqui? Eu tenho um circuito elétrico. Esse circuito elétrico vai perpassar, você vai ver aqui, ver não, mas você vai conseguir sentir algumas cargas se movimentando ao longo desse circuito e com isso colocar em funcionamento esses dispositivos.
Aqui nós temos resistores, capacitores, diodos, transformadores, beleza? E tem isso aqui, ó, que são dissipadores de calor. Provavelmente, pela coloração, você já deve ter identificado que isso aqui é feito de alumínio, beleza? E desse brilho, dessa reflexão muito facilitada do alumínio. Se eu trisco aqui, vou te dizer que é frio, beleza? E, professor, então a temperatura desse dissipador é menor do que dos outros componentes. Pelo contrário, estamos todos no mesmo ambiente, então estamos em equilíbrio térmico. Se nós estamos em equilíbrio térmico, o que isso significa? Temperatura é igual. Mas então qual é a sensação de frio? Então, aí entra o que nós chamamos de calor específico, ou seja, propriedades desse material que fazem com que ele seja mais condutor ou menos condutor, que ele facilite essas o quê? Transições de energia, tá certo? Então, isso é uma característica de todo o material, não só do dissipador de calor. Outro dispositivo que você deve conhecer é isso aqui, ó, o tal do fusível. Então, o que esse fusível faz? Tem lá na sua régua de tomadas ou no seu estabilizador. O objetivo dele é proteger o seu circuito. Então, ele vai, caso passe uma energia, uma corrente elétrica muito elevada, ele tende a se romper, beleza? Para não queimar os outros dispositivos elétricos. Observe, aqui para essa corrente elétrica perpassar ao longo de todo esse caminho, ele precisa de uma motivação, que é o que nós chamamos de diferença de potencial, beleza? Tu conhece como voltagem. Não tem lá na tomada 220 volts? Essa voltagem é essa diferença de potencial, ou seja, em um ponto eu tenho mais energia do que em outro. Então, os potenciais são diferentes. Lembra lá do potencial, da energia potencial? Pois é, aqui é a mesma coisa, só que é uma energia potencial elétrica. Então, ora eu tenho mais em um ponto do que em outro, e assim sucessivamente, fazendo com que minhas cargas entrem em movimento. Quando elas entram em movimento, eu dou um nome específico para isso. Eu geralmente falo que essas cargas têm trabalho, beleza? Então, ó, trabalho é uma grandeza na física e é uma grandeza atrelada à energia. Ela está relacionada à energia. Que energia? Todas elas. Então, lembra lá, quando eu falar trabalho, você vai lembrar de movimento. Então, esse movimento, ele pode acontecer tanto no eixo X quanto no eixo Y. Se ocorrer no eixo Y, eu vou chamar de trabalho da força-peso. Por que trabalho da força-peso? Lembra lá quando você pega a sua mochila? Quando você está segurando a sua mochila? Vou te fazer um desafio. Você consegue ficar segurando a sua mochila durante o dia inteiro? Provavelmente você vai cansar. Então aqui você está exercendo trabalho. Você está gastando energia para manter a sua mochila ali naquela posição. Beleza? Posso movimentar essa mochila? Alterar a altura? Sem sombra de dúvida, você pode fazer isso. Alterou a altura, lembra que vai haver o quê? Uma variação de energia potencial gravitacional. Lembra da bolinha? Ó, dependendo da altura, a propagação de som, ela tende a ser o quê? Maior, beleza? Então, variação da energia potencial gravitacional. Da mesma maneira que eu vou gastar energia ao fazer isso aqui, ó. A partir do momento que eu aplico uma força e essa força ela faz com que essa latinha entre em movimento, você tem aqui também uma variação de energia cinética, ou seja, está dando trabalho. Não é a melhor maneira de definir trabalho, mas você vai entender. Então, toda vez que der trabalho, é variação de energia, beleza? Então, ó, trabalho, energia, que vai gerar o movimento. Quando que a gente vai usar bastante trabalho? Tudo, beleza?
Basicamente tudo a gente vai utilizar o termo trabalho. Quando eu estou falando sobre rendimento de uma máquina térmica, rendimento de um carro, eu vou estar falando sobre trabalho. Quando eu estiver falando sobre um movimento de qualquer coisa, vou falar sobre trabalho. Ou com relação a colisões, vai ser uma colisão elástica ou uma colisão inelástica, em que você tem os dois objetos ali juntos e que vão gerar, né, um movimento ali, ora para um lado, ora para o outro. Ou vai ser uma colisão na lateral, que vai gerar uma rotação, por exemplo. Tudo isso é um objeto de estudo e que também vai estar relacionado ao trabalho. Outro exemplo também cotidiano, trabalho dos peritos. Então, o perito ele tem que estar ligado, ele tem que observar se, ao longo da trajetória, ali no percurso, houve frenagem ou não houve frenagem. O que é a frenagem? Não é freagem, freagem em senso comum. Frenagem seria o termo mais coerente para falar sobre isso. Então, ó, frenagem não é atrito. Quando você atrita, exerce uma força contrária ao movimento, você gera ali uma marca. Então, essa marca que os peritos utilizam para saber o que aconteceu ali na cena. Quem foram os culpados, se a pessoa aumentou ou não a velocidade, se tem alguma outra marca de colisão ou pedaços dos carros envolvidos e assim por diante. Beleza? Então, ó, dá uma olhada. Tenho aqui esse dispositivo. Posso exercer uma força aqui. Quando eu exerço uma força nesse dispositivo, ele vai entrar em movimento. Opa! Então a força ela está relacionada a esse trabalho. Se a força está relacionada a este trabalho, então são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Lembrando, a força sempre em Newton. O trabalho vai ser sempre em Joule. Isso tu já conhece. Ou pode ser também na tal da caloria, que geralmente fala sobre dieta, sobre, né, gordurinhas, você vai lembrar da caloria. E detalhe, necessariamente, quando eu exerço uma força aqui, esse objeto ele não se desloca. Se ele se desloca, então, está variando o tamanho. Se variou o tamanho, então são grandezas diretamente proporcionais. Então, lembrando, o que é o trabalho? É a variação das energias. Ora potencial gravitacional, ora cinética. Detalhe, cinética, eixo X, potencial gravitacional, eixo Y. Beleza? Bom, com relação ao calor, à caloria, eu tenho que explicar aí um cenário histórico bem interessante. Na física, nós utilizamos um termo chamado de equivalente mecânico do calor. O que seria isso? O Joule, uma pessoa muito prendada, muito esperta, não só ele na verdade, né? Várias outras pessoas também fizeram experimentos na tentativa de entender o que seria a tal da força viva. Ou outras denominações de energia, né, anteriores ao que nós utilizamos hoje. E ele fez um experimento bem curioso. O que ele fez? Ele pegou ali uma massa. Essa massa ela estava interligada com uma corda. E essa corda ela perpassava essa geringonça, esse dispositivo aqui, que tinha algumas aletas, algumas pás. Então, basicamente, o que estava acontecendo aqui? Ó? Imagina aqui que seja aqui essa geringonça. Eu falo geringonça porque de fato era. Nessa época, eles montavam os próprios experimentos na tentativa de achar alguma validação, justificar algo teórico. Então, beleza, tá aqui. Ó. Quando esse objeto descia, ó, tá vendo aqui essa massa? Quando ela descia, puxava uma corda e essa corda girava esse troço aqui, ó, essa geringonça. Ao girar essa geringonça, as pás começavam a se movimentar. Essas pás se movimentando, obviamente, agitava a água.
Ao agitar a água que estava dentro desse recipiente, o que vai acontecer com a temperatura dessa água? Só olhar nesse lindo termômetro. Então, ó, a temperatura ela ia aumentando, aí o Joule, não só o Joule, né? Mas enfim, eles perceberam, opa, então tem algo estranho. Então, quando eu faço um movimento, quando é algo mecânico, isso se transforma em temperatura. A temperatura aumenta. Então, esse foi um dos primeiros vestígios de que a gente estava falando da mesma coisa. Que era tudo uma mesma grandeza, uma mesma medida. Beleza? Daí também surgiu o termo caloria. O que é essa caloria? Foi a energia necessária para quê? Para que eu aumentasse de 1 grau 1 grama dessa água. Beleza? Posteriormente, a gente vai conhecer isso aqui por calor específico, que obviamente está relacionado a essa questão aqui da caloria. Então, isso no caso da água. Cada outra substância que eu for analisar, nós teremos ali um calor específico diferente. Inclusive, vocês já devem estar até estudando isso em química. Então, o que eu quero que você observe? Aqui, ó, tem o que? Uma variação de altura. Rola uma variação de altura, logo eu tenho energia potencial gravitacional, beleza? Você não pode esquecer disso. Energia potencial gravitacional, mgh, são grandezas diretamente proporcionais. Então, dá para calcular energia mecânica, não dá? Perfeito. Consigo calcular também a quantidade de calorias? Consigo também. Isso matéria de segundo ano, mas iremos calcular. Então, o Joule conseguiu chegar a uma equivalência. Ele conseguia 1 caloria quando ele variava aqui e achava 4,18 joules. E à toa que a unidade de medida, né, é o sobrenome dele. Então, antes do Joule, outros fizeram a mesma coisa. O Mayer chegou bem perto. E para a tecnologia da época, acreditem, é muita coisa. 3,54 já é um valor, para hoje, a gente utiliza 4,18. Isso no século XVIII, então é muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Então, por enquanto é isso. E nos vemos na próxima aula, beleza? Um abraço.